Estamos aqui para nossa revisão de História e Geografia, ok? Prestem bem atenção nas dicas que eu vou dar para vocês. No livro de História, a partir da página 66, nós trabalhamos cidadania no passado e no presente, certo? Então, cidadania, nós aprendemos o que era cidadania, né? Nós aprendemos o que é cidadania. Cidadania, condição da pessoa como membro de um Estado, se acha no gozo dos direitos que lhe permitem participar da vida política, certo? Então, assim podemos dizer que a democracia, certo? É uma forma de governo. Entenderam? E monarquia. Estudamos também a diferença entre democracia e monarquia. Monarquia. Monarquia é quando o poder é de um só, certo? Monarquia, o poder é de um só. Como assim, professora? No tempo de que o rei era que mandava, então nós vivíamos a monarquia. Nós não chegamos a viver, os nossos antepassados viveram. Então, monarquia é aquela que o poder emana de um só. Aí nós aprendemos democracia. A democracia é o que nós vivemos hoje. É o regime do apoio comum em que todos são iguais. Pelo menos a democracia diz isso, né? Que é o regime do povo, um regime do povo comum em que todos são iguais, certo? Aí, passando mais para frente, ainda sobre cidadania na antiguidade, vamos ver o que nós aprendemos ainda sobre cidadania na antiguidade. Nós aprendemos lá na antiguidade que existiam os empátridos, não era? Eupátridos. Eupátridos. Nós aprendemos que existia uma diferença entre um e os outros, né? Então, eram considerados eupátridos pessoas que tinham grandes propriedades, né? E tinha muitas terras. Então, eles eram chamados os eupátridos. Aprendemos também sobre os que, além dos eupátridos, tinha também os que eram chamados de demiurgos, né? Demiurgos, que eram os comerciantes, né? Eram considerados os comerciantes e pequenos proprietários. Então, eles eram chamados de demiurgos, né? Também descobrimos que existia também os metecos, né? Os metecos. Quem eram os metecos? Pessoas que nasciam em outras cidades, certo? Por exemplo, estava na Mesopotâmia e veio para o Egito Antigo, ou vice-versa. Então, eles eram chamados os metecos. Aprendemos também sobre os tetas,
Quem eram os tetas? Eram aquelas pessoas que não tinham terras, que não possuíam comércio, que vivia trabalhando para os empátridos, para os para os metecos, tá? Porque os tetas eram aqueles que não tinham propriedade e nem comércio. Lembra? Depois nós passamos para as religiões, não foi? E nas religiões nós aprendemos algumas coisas sobre olha só, judaísmo, lembra? Judaísmo. E o judaísmo, uma das religiões mais antigas, que teve como profeta Abraão. Lembram? Pois é, o judaísmo. Depois nós aprendemos, descobrimos que Maomé, não é? Maomé. O que aconteceu? O que Maomé fez? Um profeta, foi o profeta que criou o islamismo. Lembram? Depois nós aprendemos um pouco sobre o cristianismo. O que o cristianismo dizia? Nós aprendemos que o cristianismo foi um sistema de crença que deu origem às religiões católicas e a protestante. Aprendemos lá no cristianismo. E também aprendemos que existe um livro chamado Torá, né? Que é o livro sagrado dos judeus, certo? Bem, quero que vocês estudem sobre história e aí nós vamos lembrar um pouquinho do que nós estudamos em geografia. E eu quero muito que vocês estudem sobre as regiões, que nós aprendemos sobre as regiões. E principalmente sobre a região centro-oeste, que é a nossa, e estados e capitais, de preferência, da região nordeste. Vamos lembrar um pouquinho sobre a região centro-oeste. Região que é a nossa, onde estamos. Região centro-oeste. A região centro-oeste tem os estados e as capitais. Estados, todas têm, não é? Os estados e as capitais. Temos também as siglas, certo? Estados e capitais. Os estados da região centro-oeste, nós temos Distrito Federal, nós temos Distrito Federal, que a capital é Brasília. Temos Goiás, que a capital é Goiânia. Capital é Goiânia, certo? Nós temos Mato Grosso do Sul, certo? Vou colocar Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande. Campo Grande. Temos Mato Grosso, que a capital é Cuiabá. Certo? Então, são os estados e capitais da região centro-oeste. Aí, nós aprendemos que o clima da região centro-oeste é um tropical úmido. Então, nós aprendemos clima, aprendemos vegetação,
aprendemos vegetação, aprendemos relevo e aprendemos os principais rios, certo? Então, vamos lá. O clima nós já sabemos que é o tropical úmido, certo? Clima é o tropical úmido. A vegetação é o cerrado, certo? É o cerrado. O relevo é de planalto central, planalto meridiano e planície do Pantanal. E os rios nós temos o Arinos, o Xingu e Juruema. São os rios da região centro-oeste. Então, galerinha, temos uma atividade de História e Geografia, certo? Para ser resolvida e a gente aprender mais um pouco amanhã, ok? Vamos aprender mais coisas na nossa aula, fazendo a atividade, tá? E vamos responder juntos. Então, era isso que eu queria lembrar para vocês não esquecerem. Peguem o livro de história, peguem todas aquelas atividades que eu pedi para vocês colarem no caderno sobre as regiões e bons estudos, tá, galerinha? Que semana que vem estamos juntinhos nas nossas atividades avaliativas. Tchau, quinto ano!